Boa noite, galera. Tudo tranquilo com vocês aí? Bom, a gente vai continuar a nossa aula, né, de programação orientada a objetos e vamos falar hoje sobre métodos e propriedades estáticas em PHP. Faltou a palavrinha estáticas aqui. Estáticas. O que quer dizer isso aí? O que é um método ou uma propriedade estática? A gente aprendeu que classe, né, é um molde, um gabarito para definir objetos. Então, um objeto só existe se eu tiver uma classe para poder instanciá-lo, correto? Ou seja, um objeto não existe sem uma classe. Tranquilo. Através da definição de uma classe, podemos escrever suas propriedades e atributos que o objeto vai ter e qual comportamento que eu vou ter sobre essas propriedades e atributos, né, que seriam os métodos. É isso? Bom, assim criar um objeto de uma classe significa criar uma instância da classe, né? Em PHP, para criar uma variável, né, criar uma instância de uma classe, usamos a palavra-chave new. Juliano igual a new aluno, ou seja, estou criando um objeto chamado Juliano da classe aluno, né? Estou instanciando a classe aluno no objeto Juliano. Beleza? Tá jóia. Então, vamos pensar um pouquinho agora então. Podemos afirmar então que, para termos acesso aos membros da classe, métodos e atributos, é necessário sempre termos que instanciar essa classe no objeto? Sim ou não? Aprendemos então que quando eu crio uma classe, eu crio propriedades e métodos, atributos e métodos. Beleza. Para eu utilizar esses atributos e métodos que eu criei, eu tenho que instanciar a classe no objeto. Correto? Bom, isto é o que aprendemos até aqui. Porém, quando nós utilizamos métodos e propriedades estáticos, ou estáticas, né, eu posso fazer chamadas diretamente da classe ao método ou à propriedade estática, sem ter que necessariamente instanciar a classe num objeto. Ou seja, a gente viu isso aqui, né? Que se eu tenho aqui uma base, né, uma altura e aí área, que são os meus atributos, o cálculo da área, que é o meu método. Então, quando eu tenho três objetos aqui, eu tenho três cópias disso aqui. Correto. Então, para eu fazer x baseado na classe retângulo, y na classe retângulo, z na classe retângulo, ou seja, os objetos estão aqui dentro. Porém, quando eu crio, né, métodos estáticos e propriedades estáticas, eu posso fazer acesso direto. Ou seja, eu tenho membros de classe em oposição a membros de instância. Ou são membros que fazem todo sentido independentemente do objeto. Não precisam de objetos para serem chamados. São chamados a partir do próprio nome da classe. Ou seja, quando eu tenho métodos ou propriedades estáticas, eu não preciso de instanciar um objeto baseado numa classe para utilizá-lo. Nesse caso, são chamados membros de classe, ou seja, tudo que é estático, propriedade ou método, são membros de classe, né? Em contraponto aos membros de instância, que são os objetos, que são as propriedades e métodos que têm que ser instanciados para ser utilizados. Beleza? Então, aplicações comuns. Classes utilitárias, né? Por exemplo, eu quero fazer, igual no próprio PHP, tem umas classes lá para poder fazer, né, as saídas, igual do próprio PDO, para ver depois o que é o PDO lá na frente, tá? E declarar constantes, né, pi e outras mais aí. Uma coisa que é interessante é o seguinte, quando a gente cria uma propriedade estática, essa propriedade ou esse método estático, ele não pode ser recriado na memória RAM. Ou seja, isto aqui não é permitido se fazer. Ou seja, o static, né, a palavrinha que vai que é estático, não se permite criar várias cópias daquele que é estático na memória RAM da sua máquina. Dessa forma, uma propriedade ou método estático é criado somente uma vez. E isso tem algumas
algumas funções importantes para serem feitas disso aí. Tá? Vou explicar isso no último exercício, no último exemplo dessa aula aqui. Bom, como declarar então um membro estático, né? É colocar a palavrinha reservada static na frente do nome do membro que vamos, né, vamos abaixo. Então, exemplo aqui, ó. Minha classe, que é a classe normal em PHP, public static, propriedade. Ou seja, eu estou falando que a propriedade aqui ela é estática, beleza? Public static function, ou seja, esse método estático, ele é estático porque eu coloquei isso aqui na frente dele. Tá joia? E para eu acessá-lo, como é que eu faço? Eu coloco o nome da minha classe, dois pontos, a propriedade ou o método. Vamos fazer prática disso aqui então? Vamos aqui no nosso unidade aqui, né? Vou criar na minha pastinha aqui para fazer, né? PHP. Vou criar na aula de hoje aqui. Então, vamos chamar aqui de aula. Hoje é dia 27/4/2021. Beleza, está criado lá já. Eu venho aqui no meu VS Code. Vou abrir aquela pasta. Muito bem. Aberto a pasta. Selecionar só. Vamos agora criar, né? Primeira coisa, o servidor embutido, né? O servidor.bat. Vamos escrevê-lo aqui. c:/php -s maiúsculo localhost 8081. Beleza? Salvei. Próximo arquivo. Olha aqui. Lá no meu slide eu criei, né, essas classes aqui, minhas classes. Então, eu vou fazer diferente. Eu vou criar tudo no mesmo index. Para ficar mais fácil vocês entenderem aí. Então, cadê meu index? Index.php. Então, ok. Então, tá aí, ó. Eu criei uma classe chamada minha classe, tá? E coloquei, né? Olha lá, public static, propriedade, igual a minha propriedade estática. Deu um BR aqui dentro. Public static function, ou seja, eu estou criando um método estático. E na hora de fazer acesso aqui, ó, echo minha classe propriedade, ou seja, eu não estou instanciando, né? Para ficar mais claro, igual eu segui os padrões das aulas passadas aí, deixa eu tirar isso daqui. Deixa eu criar isso aqui num arquivo diferente. Vou botar classes. Classes.php. Então, vou botar lá dentro. E vou vir aqui no meu index, dar um require nesse arquivo classes.php. Beleza. Prontinho. Ou seja, já estou enxergando, né, as minhas classes aí. Pronto. Ou seja, a minha classe está aqui dentro do arquivo classes e eu estou chamando o index aqui, eu estou utilizando a minha classe, né? Eu mandei dar um eco na propriedade e mandei chamar o método estático. O que quer dizer isso aí? Eu não tive que instanciar aqui, ó, né, a minha classe no objeto. E quer ver que funciona? Vamos abrir aqui o servidor, vamos rodar o servidor embutido. Deixa eu abrir meu navegador. Localhost 8081. Olha que legal. Por que aconteceu isso? Porque eu utilizei, neste caso aqui, um método e uma propriedade estática. Então eu posso chamá-lo diretamente sem precisar de instanciá-lo. Viu que legal? Então este é o objetivo, né, de se utilizar método estático. Então para chamá-lo aqui, para acessar ele, né, eu crio isso aqui. Tá, tem mais coisa para frente aí, vamos continuar. Ainda em declaração, né?
Como vimos acima, a maneira de acesso é bem simples, é similar ao acesso às constantes, né? Basta utilizar o operador ponto, ponto, né? Dois pontos, dois pontos. Se tentarmos acessar um método de classe sem declaração da mesma, podemos ter como retorno um aviso de nível strict. Beleza, só um alerta que pode acontecer aí. Acessando internamente, o que quer dizer isso aí? Aqui, ó, eu chamei de uma classe que já estava pronta. Mas como que eu faço para chamar, no caso, esta propriedade dentro da própria classe, ou seja, internamente a ela? Tá? Vamos copiar isso aqui. Tá aqui, ó. Vamos copiar isso aqui. Deixa eu copiar isso aqui. Eu vou fazer diferente. Vou usar aqui minha classe 2. Não vou colocar isso aqui. Minha classe 2. Beleza. Então, tá aí, ó. Eu ainda tenho a minha propriedade estática, né? Minha propriedade, tipo estática. A minha função retorna a propriedade. O que eu tenho em conta aqui agora? Olha aqui, ó. Para eu chamar internamente uma propriedade estática, eu uso o operadorzinho self, não mais o tis, tá? Ou seja, self, dois pontos, propriedade. Não é mais o dólar, tis, setinha, né, para a direita. Tá agora? Mesma coisa aqui de baixo, olha. Ok? Então, vamos utilizar então o exemplo lá no nosso index. Vamos salvar isso aqui. Lá no index. Então, deixa eu... Ele deu erro porque no caso aqui é minha classe 2, né? Minha classe 2. Tranquilo? Muito bom. Então tá aí, ó. Deixa eu fazer diferente aqui agora. Deixa eu fazer... vou dar um HR aqui. Só para separar as coisas. HR. Pronto. Separando as coisas, vamos chamar lá no nosso browser. Então tá vendo aqui, ó, minha propriedade estática, minha propriedade estática. Ou seja, isso aqui veio de onde? Daqui, ó. Ok? Então minha propriedade estática, eu até boto o número 2 aqui, ó, para entenderem que é do número 2. Então, ó. Beleza? Muito bom. Ainda assim, eu tenho outra palavrinha mágica para acessar internamente quando eu faço herança de membros estáticos. O que quer dizer isso aí? Quando eu vou fazer os meus herdeiros baseados em classe que contém membros estáticos, para eu fazer acesso ao membro estático da classe pai, eu tenho que usar o que? O parent, tá? Então, olha que legal aqui. Deixa eu copiar isso aqui de novo. É um outro exemplo. Tá? Então vamos jogar isso aqui aonde? Pegar isso para cá. Copiou, né, filho? Então vamos lá. Tem que organizar, né? Esse aqui vai para aqui. Esse vai para lá. Aqui no caso, a minha classe aqui, ela é, de novo, tá vendo? É a mesma coisa. Então eu vou apagar isso aqui. Para eu não ter que fazer tudo de novo. Deixa eu apagar. E só vou criar isso aqui, ó. A herdeira. Agora que eu percebi que eu tinha feito de errado. Então aqui eu vou jogar para baixo.
fiz no caso aqui foi o quê? Então eu criei aqui, né? Outra classe baseado na minha classe, ok? Criei um construtor para ela e mandei fazer o quê? Chamar parent propriedade, que é esse cara aqui, deu um eco nele, e parent método estático, que é esse cara aqui. Outro estático, eco parent propriedade, a mesma coisa que eu fiz lá em cima, né? Na minha classe. E aqui eu fiz o quê? Olha, vamos tentar entender isso aqui. Eu fiz uma coisa ou a outra, né? Vamos salvar. Vou copiar isso aqui. Vou dar um HR. Ctrl X. Ctrl V. Ctrl V. E aqui, né, é outra classe, não é isso? Outra classe. Beleza. Bom, vamos ver o que vai acontecer pra gente aqui agora. Tá? Então, deixa eu chamar. Lá. Vou rodar. Tá vendo? Faltou dar um BR aqui, né? Dá um BR entre esses dois índices aqui, ó. Eco BR, poder quebrar a linha. Então, o que foi feito aqui no caso? Eu chamei outra classe, instanciei na outra classe no objeto obj, e ele, quando faz isso, ele chama o construtor da classe, beleza? Aí ele manda dar um eco na propriedade parent aqui, que é esse cara aqui, tá? E manda executar o método estático também dessa classe aqui, que é isso aqui. Beleza. Aí, o que eu fiz aqui embaixo? Eu chamei o método estático da minha classe de instância, né? E fiz o quê? Eu mandei ele, né, fazer a mesma coisa aqui de cima, né? Dar um eco na propriedade da minha classe pai e chamei o método estático da minha classe pai. Beleza? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui agora, tá? Só estou, né, colocando aí. Beleza? Muito bom. Então, explicado então o que seria membros, né? Membros estáticos e classes estáticas. Bom, eu vou parar aqui, tá? Já estão 20 minutos de aula de gravação. Vou deixar o exercício para ser feito aí, dois exercícios. Esse problema de exemplo, tá? E este aqui, ó, guardar a quantidade de alunos existentes no sistema. Então, pessoal, se bem que esse terceiro aqui não precisa de fazê-lo não, tá? Eu vou colocar no quadro lá no grupo lá de vocês os exercícios para serem feitos amanhã. Então amanhã eu vou gravar um outro vídeo explicando, tá? Isso aqui, porque isso já são 20 minutos de vídeo, já fica muito grande a nossa aula, tá bom? Então, pessoal, eu vou gravar amanhã, ou chamo, né, uma aula via Google Meet aí, pra gente poder terminar isso aqui. Beleza, galera? Então, fique com Deus aí e até amanhã. Tchau, tchau.